E nos próximos capítulos de Terra e Paixão. Após humilhar Antônio na frente da delegacia, Antônio vai jurar acabar com a vida de Aline. E o homem já bola um plano horrível que dará um fim na pobre Aline. É horrível o que vai acontecer. Infelizmente, o Antônio não vai ficar quase nada de tempo preso e já vai ser liberado muito rápido. Ele, na sua cabeça, armará um plano para se vingar de Aline. O poderoso vai se encontrar com Ramiro e vai fazer um pedido assustador para o homem. Nem mesmo o Ramiro estava preparado para o que o patrão diria agora. O Antônio pede para o Ramiro encontrar uma pessoa que tenha habilidade para dar um fim em qualquer pessoa. Dessa vez, o Antônio não quer que o Ramiro coloque as mãos nisso. O Antônio não quer que ninguém descubra nada sobre o plano deles. Por isso, vai pedir para o Ramiro conversar com os conhecidos dele e encontrar um matador profissional que não tenha nenhuma relação com a família, para que dessa forma, quando a Aline apareça sem vida, ninguém consiga conectar o Antônio com o crime. Ramiro fica impressionado com o pedido do patrão, mas promete que vai encontrar alguém para fazer o serviço o mais rápido possível. E o Ramiro vai dizer: "Pode deixar comigo, patrão, que eu vou dar um jeito nisso aí pra você." Antônio vai falar pro Ramiro não ser incompetente dessa vez, porque ele já se cansou dos erros dele e ele não vai tolerar mais uma besteira do Ramiro. Ramiro vai sair preocupado com o pedido do seu patrão e vai pensar quem poderia ser capaz de fazer o que foi pedido. O Ramiro vai se encontrar com uma pessoa que pode ajudar. Ramiro marca um encontro e se encontra com Setembrino, o mesmo que foi o responsável pela sabotagem do delegado Marino e foi capaz de acabar com a carreira dele. Setembrino diz saber quem seria capaz de fazer o que é necessário para acabar com a vida de Aline. No encontro deles, o Ramiro vai pedir para ele o contato de alguma pessoa que tenha experiência em dar fim na vida de qualquer um sem deixar rastros. E o Setembrino vai dizer pro Ramiro que ele só precisa de um tempo, que ele já sabe quem é a pessoa certa para fazer esse trabalho. Ele vai revelar uma coisa chocante. "Sem problema, Ramiro, eu encontro para você rapidinho uma pessoa que vai dar conta desse trabalho aí, não se preocupa não." Ramiro pede pro homem ser muito discreto e diz que a pessoa que está contratando esse serviço vai pagar muito bem. E o Ramiro ainda deixa claro que essa pessoa tem que ser muito boa no trabalho, porque não pode haver falhas. O Setembrino promete pro Ramiro que vai encontrar o melhor nessa função e ainda diz pra ele: "Não se preocupa não, porque eu conheço a pessoa certa para esse trabalho. Não conheço uma pessoa que ficou viva depois que ele foi contratado." Os dois riem e comemoram. Eles terminam a conversa e o Setembrino vai em busca desse homem, que é tão perigoso, capaz de acabar com qualquer um. Alguns dias vão se passar e vai chegar o grande dia do julgamento pelas terras da Aline, o dia que vai definir se as terras voltam para as mãos da Aline ou se vão continuar nas mãos de Irene. O julgamento começa emocionante. A Aline, nervosa enquanto encara o Antônio na sala. Ela promete para si mesmo que não vai abaixar a cabeça para o Antônio nem para Irene. Nesse momento eletrizante do julgamento, a Aline humilhará o Antônio novamente, igual ela humilhou quando o Antônio foi levado para a delegacia e preso. A Aline deixará o Antônio ainda com mais raiva do que nunca. Dessa vez o Antônio não vai perdoar a Aline pelas coisas que ela disse. A Aline vai dar o seu depoimento na frente da juíza e vai falar: "O Antônio tá querendo as minhas terras já faz muito tempo. Desde o falecimento do Samuel, meu falecido marido. Ele já tentou de tudo para colocar as mãos nas minhas terras. E eles só conseguiram agora porque eles passaram a perna em mim. Eu sofri um golpe desses dois." A juíza vai olhar chocada para Aline ao escutar as palavras da mulher. Porém é nesse momento que o Dr. Rodrigo aparece, que as coisas ficam feias mesmo pro lado do Antônio e da Irene. Esses dois vilões estão pra se ferrar demais. Rodrigo consegue mostrar para a juíza algumas provas que dos documentos que a Aline recebeu do Vinícius não tinha nada relacionado a vender as terras dela e que esse documento de venda
foi colocado escondido e de má fé para fazer a Aline assinar sem saber de nada. A juíza vai ler o documento, enquanto olha para o Antônio e para Irene, percebendo que os dois são trambiqueiros e bandidos. Depois de escutar a todos, a juíza olha dentro dos olhos de cada uma das pessoas dentro da sala e faz uma revelação chocante. A sua decisão é inesperada e dessa vez as coisas foram bem para os mocinhos. A juíza dirá: depois de escutar todos e de receber essas provas que são incontestáveis, meu veredito é que a Aline realmente sofreu um golpe desses dois e, portanto, as terras devem retornar imediatamente para as mãos dela. A juíza vai bater o martelo e ainda vai acrescentar que as investigações sobre o caso de estelionato e tentativa de golpe vão continuar, e caso seja comprovado que Antônio e Irene deram um golpe, eles podem sofrer consequências terríveis, quem sabe até mesmo ir presos. Antônio e Irene vão ficar completamente chocados com a decisão e vão ficar com ainda mais raiva ao ver a Aline comemorando e rindo da cara deles. A Aline vai olhar bem nos olhos do Antônio e da Irene e vai dizer: eu falei pra vocês que eu ia recuperar as minhas terras? Vocês podem tentar acabar comigo, podem tentar me derrubar, mas eu vou continuar me levantando e eu vou atrás de vocês até acabar com o Império La Selva. Antônio vai falar pra viúva que ela precisa ter muito cuidado com as palavras dela, porque ela pode se arrepender amargamente. A Aline então se vira e decide ir embora. Ela quer ir comemorar e pergunta para os seus amigos e companheiros se querem ir até o Night and Day. A primeira coisa que o Antônio faz quando chega na sua casa é chamar o Ramiro e dar uma ordem para ele. Antônio vai dizer: Ramiro, se lembra do que a gente conversou? Você encontrou alguém para fazer o serviço que eu te pedi? Ramiro vai dizer que já tem uma pessoa perfeita, uma pessoa que é capaz de dar um fim em qualquer pessoa e que não deixa nenhum rastro. Ele vai perguntar para o patrão se ele quer que o serviço seja feito. Antônio vai falar que sim, que depois de tudo que aquela viúva fez para ele, chegou a hora dela pagar caro com a própria vida e se calar para sempre. Antônio vai mandar o Ramiro dar a ordem de execução do serviço imediatamente. O Ramiro vai prometer pro Antônio que o serviço vai ser feito naquele momento. Ele sai da casa e faz uma ligação pro Setembrino e passa as ordens do patrão. Ele diz: eu acabei de receber aqui a confirmação do meu patrão e a ordem tá liberada para fazer o serviço, pode mandar a bala. Enquanto isso, na aldeia, o pajé e sua família passam por um dos seus rituais de rotina. Só que dessa vez, o pajé fica horrorizado com a visão que ele tem. O pajé pede ajuda da sua família. Nos seus olhos, ele começa a enxergar uma coisa terrível que vai acontecer com Aline. Ele enxerga a mulher correndo, pedindo socorro, pedindo por ajuda. E um homem com uma sombra de maldade em volta que persegue a pobre Aline. Um homem com uma sombra de um monstro. Pajé pede ajuda pro Raoni. Fala que eles precisam ir em busca de um homem agora que tá prestes a fazer alguma coisa terrível com a Aline. E o pajé grita: nós temos que sair daqui agora para conseguir parar esse homem, senão a Aline corre grande perigo. Acho que a Aline dessa vez não sobrevive. Todos da aldeia ficam em choque quando o pajé conta tudo isso. Eles decidem ir até a cidade para tentar descobrir da onde essa maldade está vindo e evitar que o pior aconteça. Eles vão correndo tentar salvar a Aline do pior. Os dois chegam na cidade e o pajé descobre onde o homem maligno está. Eles chegam perto dele e reconhecem. Eles tentam ir atrás do homem e gritam: é aquele homem, a gente tem que parar ele, é aquele ali. Os dois tentam alcançar o homem para reconhecer e denunciar ele para a polícia e impedir ele de fazer o pior com a pobre da Aline. Mas infelizmente esse homem é muito ágil. Ele percebe que está sendo seguido e despista o pajé. Os dois ficam desesperados. O pajé diz pro Raoni que eles precisam avisar o Caio, porque algo muito ruim está prestes a acontecer com a Aline e eles não conseguiram parar o matador. Enquanto eles tentam falar com o Caio, o pior começa a acontecer. A Aline tá no bar
comemorando com todos os seus amigos a vitória no processo e no julgamento contra o Antônio e comemorando por ter recuperado as suas terras. Ela dança e se diverte, e de longe uma sombra observa pelo lado de fora do bar Night and Day. Aline está mais feliz do que nunca, ela comemora com seus amigos, ela dança. Finalmente ela conseguiu derrotar o Antônio e a Irene, mas não percebe o que está prestes a acontecer. O homem armado aparece pelo lado de fora e começa a observar. Ele já recebeu a ordem direta e sabe que já está autorizado a fazer o serviço. Ele começa a observar de canto a canto qual é o melhor lugar para fazer o trabalho. Ele começa a aguardar que todos saiam do bar e que a Aline fique um pouco sozinha e vulnerável. O pajé não consegue falar com o Caio. Ele tenta desesperadamente conversar com ele para avisar do que está acontecendo e que a Aline está em perigo. Mas a Aline e Caio não estão se falando direito e o Caio acaba não recebendo o contato do pajé. O pajé se desespera, coloca a mão no peito e começa a sentir uma dor. Ele diz: Aline corre perigo. Caio tem que fazer alguma coisa. Desse jeito não vai dar tempo de salvar a Aline. Finalmente eles conseguem falar com o Caio e gritam desesperados: Caio, Aline, salva a Aline. Vai pra onde a Aline tá. Salva ela que vão matar a Aline. Fora do bar, o matador já tá preparado. Ele tá com a mira certa na Aline. A Aline continua dançando e se divertindo no bar, e basta apenas um aperto para que a vida da Aline acabe de vez. Caio começa a correr, desesperado, em direção do bar para encontrar com a Aline. Ele chega derrubando tudo e pede para Aline tomar cuidado e sair imediatamente dali. A Aline pergunta desesperada por que o Caio tá fazendo isso, e ele revela que o pajé avisou que alguma coisa terrível aconteceria com ela ali. Ele pede desesperado: depois a gente conversa, Aline, mas por favor vamos sair daqui agora e ir pra um lugar seguro, porque eu não sei o que pode acontecer aqui, mas o pajé previu que alguma coisa ruim ia acontecer aqui. Vamos sair daqui agora, por favor. Então, um barulho assustador de tiro deixa todos em choque dentro do bar. Todos começam a sair correndo para todos os lados. Aline olha para o Caio com um olhar de desespero. Tiro atingiu o bar e alguém pode ter sido atingido pela bala. Todos ficam em silêncio absoluto, assustados com o que acabou de acontecer. Aline e Caio se abraçam e o capítulo acaba, deixando em dúvida se alguém foi atingido pelo tiro. Em breve, nos próximos capítulos, vamos descobrir o que vai acontecer com a pobre da Aline e se ela vai conseguir escapar do pior e fugir do matador ou não. Aperta aqui embaixo em inscrever-se e ativa todas as notificações para você sempre receber os vídeos novos aqui no canal.